Policial condenado pede último abraço à filha e momento surpreende a todos, em desespero. Marcos, um policial respeitado em sua pequena cidade, encarava o dia mais sombrio de sua vida. Acusado de um crime que não cometeu, ele esperava ser levado para a prisão enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. O fardo da injustiça pairava sobre seus ombros, como uma sombra pesada, sufocante. A cada respiração, seu coração se acelerava e o desespero se tornava quase palpável. Hoje, ele tinha apenas um pedido: um último abraço de sua amada filha, Clara. A cena era angustiante. A sala ampla da delegacia estava apinhada de gente, repórteres segurando microfones, curiosos sussurrando e olhando com expressões de incredulidade. Uma semana antes, ele era um herói. Agora, era tratado como vilão. Clara, uma garotinha de 6 anos, entrou com os olhos cheios de lágrimas, seu pequeno corpo tremer para tentar conter o choro. O homem forte que sempre a protegia agora estava prestes a ser levado, e o medo se instalava em seu peito. "Pai, por que você não vai voltar para casa?" ela perguntou, sua voz quase inaudível. Ele se agachou, olhando em seus olhos inocentes, e o aperto no peito dele se transformou em dor. "Clara, eu te prometo, eu vou lutar. Eu vou te encontrar de novo." A angústia em sua voz ecoou, enquanto ele implorava por um último abraço, como se aquele simples gesto pudesse desfazer a amargura que o cercava. Mas o que parecia ser um momento de despedida se transformou em um turbilhão quando, de repente, uma mulher desconhecida surgiu da multidão. Os olhos dela brilhavam com uma determinação inexplicável. "Espere!" ela gritou, fazendo todos se virarem para ela. "Eu sei quem fez isso, e tenho provas." O murmúrio se espalhou rapidamente, como uma onda. O advogado que procurava fama naqueles momentos, um sorriso presunçoso no rosto, se calou, surpreso com a ousadia da mulher. Marcos e Clara olharam para ela, ambos com a expectativa pulsando como um tambor. A esperança e o medo se entrelaçavam, criando uma tensão quase insuportável. Enquanto as pessoas sussurravam, um sentimento de curiosidade se instalou na sala. Quem era ela? O que poderia mudar o destino de Marcos? Clara, por sua vez, via sua vida mudar a cada segundo. A inocência dela lutava contra a dor, perguntando-se se o pai realmente era culpado. Meses de desconfiança e olhares de reprovação criaram um vazio em seu pequeno coração. Mas então, um segredo familiar pairava no ar. Um eco distante que ela não compreendia completamente. Algo sobre um passado obscuro. Algo que ligava seu pai a um crime que poderia não ter sido deles. A atmosfera era densa, como se o ar estivesse eletrificado. A figura da mulher se destacava como uma lanterna na escuridão. Mas a traição estava mais próxima do que ninguém poderia imaginar. Enquanto os olhares se fixavam na nova testemunha, o ambiente se tornava uma armadilha de segredos e mentiras, cada um mais profundo que o anterior. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos e Clara estavam paralisados. As palavras da mulher ecoando na sala como um tambor distante. A multidão se partiu em um espaço. Os olhares se fixaram na estranha, que agora se aproximava, determinada. Você não pode levá-lo? Eu tenho as provas! O advogado, antes tão confiante, se calou, como se tivesse levado um soco no estômago. A mulher era Magali, antiga amiga da família, mas também concorrente em disputas de poder na cidade. Magali, o que você está fazendo aqui? Perguntou Marcos, sua voz trêmula e desconfiada. As lágrimas nos olhos de Clara brilharam ao ver alguém que conhecia, mas a confusão a fez sentir um frio na barriga. A sala estava em um frenesi. Perguntas e murmúrios se espalhavam rapidamente. Eu sei o que aconteceu naquela noite, Magali exclamou, as mãos tremendo, enquanto ela segurava um envelope amassado contra o peito. Você é inocente, Marcos. Eu. Juro. Mas precisamos agir rápido. Ela olhou ao redor como se temesse que alguém pudesse intervir. A tensão subia como fumaça, sufocante e pesada. Provas? Marcos repetiu com um misto de esperança e desconfiança. Clara, ainda segurando a mão do pai, estava presa em uma montanha russa de emoções. O que você sabe, Magali? Nesse instante, a mulher hesitou. A sala parecia girar em torno dela. Eu vi uma coisa estranha. Uma conversa entre pessoas que não deveria ter ouvido. Seu olhar se afastou, como se estivesse lembrando de algo horrível. Eles estavam falando sobre você, como uma forma de se livrar de um problema. Marcos franziu o senho. Um nó se formou em sua garganta. Antes que pudesse perguntar mais, uma explosão de gritos irrompeu da entrada. Era a mãe de Clara, Ana, que tinha chegado correndo, seu cabelo desgrenhado e os olhos arregalados. Clara, o que está acontecendo? Ela quase tropeçou ao entrar, partindo do desespero e da raiva. Quem é essa mulher? Ana interrogou, o olhar fixo em Magali. Você não tinha que estar aqui. O clima tenso se intensificou. Clara, pasma, não sabia como juntar as peças. Ela tá tentando ajudar, mãe. Clara gritou, a voz tremendo. Mas Ana, com ódio nos olhos, avançou, colocando-se entre a filha e Magali. Ajuda! Você não sabe o que está fazendo, Magali. Você tem um passado com ele. A acusação caiu como uma bomba na sala. Um murmúrio subiu entre a multidão. Marcos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele olhou para Magali, uma expressão de desespero estampada no rosto dela. O que você sabe sobre meu passado? Ele exigiu que ela respondesse. O desconforto no ar crescia, uma tempestade prestes a eclodir. Ana, ofegante, gritou. Você estava com ele naquela noite. Vi você saindo do bar. Estava lá, eu sei. A sala congelou. Os repórteres começaram a gravar freneticamente, agora mais do que antes. Isso não é verdade.
Magali começou a protestar, mas suas palavras foram rapidamente silenciadas. Eu estava lá, sim, mas isso não importa. O Marcos não fez nada. O pânico tomou conta da sala. Mas o impacto da acusação havia mudado tudo. Marcos se distanciou delas, o coração acelerando. O que mais estava escondido? O que sua amiga sabia? Uma reviravolta assim poderia mudar tudo. A certeza de quem ele era. A realidade de sua inocência. Silêncio. O ar estava pesado. Cada olhar agourento. Cada murmúrio reverberando pelas paredes da delegacia. O que mais estava por vir? As palavras de Magali poderiam ser a chave ou a sentença. As peças do tabuleiro estavam em movimento, e nenhuma delas parecia no lugar certo. A sala estava em um silêncio pesado, como se todos estivessem respirando pelo mesmo tubo de ar. Marcos olhava Magali, o coração pulando no peito. O que você viu, Magali? O que mais você sabe? Clara segurava a mão do pai com tanta força que suas pequenas unhas cravavam na pele dele. Por favor, Magali, ajuda meu pai. Ela implorou, o desespero em seus olhos falsas sombras. Eu não posso falar aqui. Magali balbuciou, o rosto pálido. O advogado, antes tão confiante, agora parecia uma estátua de gelo, incapaz de reagir ao tumulto que se instalava. A tensão se acumulava no ar, elétrica e caótica. Ana, a mãe de Clara, estava furiosa. Você está colocando meu marido em risco. Como posso confiar na sua palavra, Magali? A raiva transbordava, transformando suas palavras em lâminas afiadas. O público murmurava, muitos gravando tudo com os celulares. A cena estava se desenrolando como um filme de terror. Eu fui ao bar naquela noite. Magali começou, mas foi interrompida. Quietinha, você não sabe do que está falando, gritou Ana, envolvendo Clara em seus braços. Eu não quero que você machuque mais meu filho. De repente, um homem desconhecido se empurrou para a frente da multidão. Ele tinha expressões sombrias e o olhar penetrante. Eu posso ajudar, ele gritou, a voz potente cortando o ar. Eu sei quem realmente é o culpado. A sala inteira virou-se para ele. Um borbulhar de murmúrios e olhares confusos. Quem é você? Marcos perguntou, sentindo uma mistura de esperança e ceticismo. Eu sou Ricardo. O que você não sabe é que a verdadeira razão por trás de tudo isso está mais perto do que imagina. O homem começou a avançar, mas logo foi cercado por agentes da lei que estavam na sala. Esperem, eu tenho informações valiosas. Informações? Marcos piscou, o próprio coração disparando. Sobre o que você está falando? A pessoa que você acha que é seu inimigo não é. Eles estão usando você para encobrir algo muito maior. Ricardo disse, ofegante. O silêncio voltou a reinar na sala, quase palpável. Do que você está falando? Ana tinha a voz tremendo, tentando puxar Clara para longe daquele homem. Eu vi tudo. E isso inclui você, Magali. Ricardo a acusou, seu dedo apontando na direção dela. O choque na sala era tão intenso que parecia que todos tinham sido atingidos por um raio. Você está envolvida nisso desde o começo. Eu? Não! Isso é uma mentira!
Magali gritou, mas havia incerteza em sua voz. O público começou a murmurar mais alto, surpresos com as revelações. Clara, sempre uma garotinha esperta, começou a sentir que toda a história estava prestes a despedaçar-se. Ele está falando a verdade, Ricardo falou com voz firme, ignorando a confusão ao seu redor. A noite do crime, Magali, você esteve lá e eu tenho provas disso. Você não é uma testemunha inocente, mas uma mentirosa. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Marcos sentiu o chão sob seus pés tremer. Magali, você me prometeu que estava do meu lado. Como isso pode ser verdade? A incredulidade misturada à decepção quase o derrubou. Ao ver a expressão no rosto do pai, Clara decidiu intervir. Se você está mentindo, Magali, por que não diz toda a verdade agora? A pequena estava tão pequena, e mesmo assim suas palavras eram como um grito numa tempestade. O globo da sala parecia girar em torno de todos, um turbilhão de acusações e revelações. Magali, com lágrimas nos olhos, finalmente disse: "Por que eu não posso falar agora? Tem pessoas perigosas envolvidas. Não quero me colocar em risco." Marcos olhou para a filha, para sua mulher, para Magali e para o homem apontando na direção dela. Sentiu o nó na garganta ficar mais apertado. O que mais não sabia sobre seu passado? A confiança que tinha em Magali estava ruindo, e a verdade parecia estar mais distante do que nunca. O caos se instalou novamente, e as vozes aumentaram em um coro de desespero e confusão. O advogado, recuperando-se do choque, começou a fazer perguntas rápidas, mas nada parecia claro. O que era a verdade e o que era a mentira? A sala virou um labirinto de segredos. No meio daquela tempestade, uma explosão súbita de sirenes cortou o ar. A polícia estava chegando, e todo o pânico foi aumentado. O que mais estava prestes a ser revelado? Quem mais estava envolvido? E, acima de tudo, quem era o verdadeiro culpado? A tensão estava cada vez mais insuportável, e a pergunta pairava no ar: até que ponto a verdade poderia ser devastadora? Marcos estava paralisado, seu olhar fixo em Magali, enquanto o burburinho na sala crescia como uma onda. A incerteza pairava no ar, uma tempestade de emoções misturadas. Mesmo com o frenesi ao seu redor, ele só conseguia pensar em uma coisa: a inocência que havia construído com Clara estava prestes a desmoronar. "Você está me acusando de algo que não fiz", Magali gritou, mas sua voz tremia. O silêncio foi cortado pelas sirenes que se aproximavam, e Marcos sentiu o peito apertar. Tudo parecia prestes a colapsar. Em meio ao caos, ele podia sentir o olhar de Clara, tão cheio de esperança, se desvanecendo. "Seu silêncio já diz tudo", Ricardo vociferou, rompendo qualquer vestígio de ordem na sala. Ele apontou para Magali, sua voz ecoando como um trovão. "Vocês não sabem o quanto ela esconde." As palavras dele eram como facas, cortando o ambiente tenso. No meio da confusão, a porta da delegacia se abriu com um estrondo. 2 policiais avançaram, trazendo um ar de autoridade, mas também de pânico. "Está acontecendo aqui", um deles gritou, tentando controlar a situação. E naquele instante, o olhar de todos se voltaram para o homem que estava à frente.
suas feições sombrias se iluminando por um movimento inesperado. De repente, tudo ficou em câmera lenta. Um grito horrorizado ecoou pela sala, mas não era de Clara nem de Ana, era de Magali. Não! Ela berrou, enquanto se debatia, tentando se afastar do que estava prestes a acontecer. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou, retumbando pelas paredes. O som, tão profundo e devastador, fez o coração de todos parar. Marcos se virou, o corpo estigmatizado pela dor. Ele não conseguia processar o que havia acabado de acontecer. Ricardo estava no chão, o olhar chocado, a expressão congelada. Em um último expressar de horror, o pânico tomou conta da sala. Clara, com as pequenas mãozinhas cobrindo a boca, chorava sem som, mas seu olhar perguntava. Ela buscava entender o inaceitável. Quem atirou? Ana gritou, mas ninguém tinha respostas. Os dois policiais estavam em estado de choque. Uma das armas apontadas aleatoriamente no ar, enquanto o outro tentava verificar o estado de Ricardo. Ali estava ela, Magali, a mulher que prometeu ajudar e que agora era parte do pesadelo. É um complô. Alguém está por trás disso, Magali afirmou. Sua voz falha, mas a chama da determinação ainda ardia. Eu não queria que nada disso acontecesse. Suas palavras estavam distorcidas pela culpa e pelo pânico. O silêncio do ambiente era ensurdecedor. Marcos olhou para Clara, seus olhos cheios de lágrimas. Filha, não tenha medo. Tentou fazer com que seu tom soasse forte, mas no fundo, tudo o que ele sentia era desespero. A verdade o encarcerava com uma força implacável. Por que você estava ali, Magali? O que você sabe? Marcos exigiu. A tensão na sala escalando a níveis insustentáveis. A multidão de repórteres, que antes se aglomerava, agora estava em frenesi, filmando e captando cada segundo. Eu sei algo, Marcos. Algo que pode mudar tudo. Mas agora é perigoso demais. Magali gaguejou, seus olhos se voltando para a porta, como se imaginasse uma fuga. Não podemos ficar aqui. Justo quando tudo parecia estar desmoronando, o tremor de um movimento oculto fez os policiais se voltarem. Todos para trás! Gritou um deles, suas feições agora focadas em um novo terror que se aproximava. O clima mudou drasticamente. A porta da delegacia se abriu novamente, revelando um grupo de homens mascarados, armados e perigosos. Os gritos aumentaram e o terror tomou conta da sala. Magali ficou pálida, enquanto Ana puxava a Clara para perto, fazendo um escudo de proteção. As palavras dela pairavam no ar, como um aviso. Marcos, o que você sabe deles? Eles vieram para cá por quê? A frase dela foi interrompida por outro tiro, disparado para cima, e o pânico se instalou visceralmente. Marcos olhou para a filha, agora aterrorizada, e percebeu que a verdade das vidas conectadas estava prestes a ser exposta de uma maneira que ele jamais havia imaginado. O que mais havia sob essa máscara de mentiras? Que segredos estavam agora à vista? E o que estava realmente em jogo? As perguntas ecoaram enquanto a realidade despencava. Marcos estava paralisado, seu olhar fixo em Magali.
A multidão ao redor vibrava com o som dos gritos e das sirenes. Mas tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. O terror estampado no rosto de Clara o fez sentir um aperto ainda maior no coração. Ele precisava proteger a filha. Precisava entender o que estava acontecendo. O caos se instalava, mas ele não podia deixar que isso os consumisse. Olhando para Ricardo, que ainda estava no chão, com um olhar de horror, sentiu que a verdade sobre o que acontecera naquela noite poderia ser mais complexa do que ele imaginara. As palavras de Magali e Ricardo ecoavam em sua mente, formando uma tempestade de desconfiança e desespero. Mas naquele momento, a cena mudou de forma abrupta. Um dos homens mascarados, que estava de pé à frente da multidão, tirou a arma e apontou para a direção de Marcos. Um grito ecoou, enquanto a adrenalina corria nas veias dele. Não! A mãe de Clara gritou, se colocando na frente da filha. Mas foi tarde demais. O estrondo do tiro preenchia a sala. Em um instante, o mundo pareceu paralisar. Mas nem tudo era o que parecia. Quando a poeira assentou, algo extraordinário aconteceu. O homem mascarado caiu para o lado, revelando algo que ninguém esperava. Um dispositivo amarrado ao seu corpo, com um vislumbre de fios e luzes piscando, como um painel de carros cheios de tecnologia. Não! A mãe de Clara gritou novamente. O que está acontecendo? Marcos estava em estado de choque. Um ato de terror? Estava tudo se desenrolando numa velocidade vertiginosa. Os policiais recuaram e as pessoas começaram a gritar, mas logo os murmúrios se transformaram em uma onda de pânico. É uma armadilha! Uma voz feminina gritou. Algo parecia muito errado, e a verdade logo se tornaria uma revelação devastadora. Antes que alguém pudesse se mover, Magali, em um movimento inesperado, empurrou uma mesa na direção do tirador caído. O impacto deixou todos atordoados, mas foi o olhar de Clara, fixo em Magali, que fez o coração de Marcos desmoronar. Ele percebeu que a luta não era apenas pela liberdade, mas por vidas. O que sabemos, Magali? Ele conseguiu perguntar, sua voz tremendo. Nesse momento, Magali se virou, e seus olhos agora estavam cheios de uma mistura intensa de medo e determinação. Eu trabalho para eles, disse ela, a voz mal conseguindo sair, enquanto seu corpo tremia. Não foi apenas um crime, Marcos. Foi uma armadilha com um propósito. A sala congelou. As palavras dela reverberaram como um eco, atingindo cada pessoa presente. Você está dizendo que era tudo planejado? Marcos perguntou, sem conseguir processar. Você estava com ele, Magali? A incredulidade se transformou em raiva e a tensão na sala aumentava. Não sou uma vilã. Estava apenas seguindo ordens. Eu pensava que estava ajudando. Mas eles queriam você como bode expiatório. As palavras dela pareciam surreais. Marcos não sabia em quem confiar. Mas Clara, com lágrimas escorrendo, apenas perguntava. O que isso significa, pai? A mamãe também? Clara não. Ana disse, puxando a filha para perto, enquanto a multidão se dividia entre medo e choque. Tudo estava em colapso. Magali parecia uma sobrevivente de um pesadelo, revelando verdades que poderiam acabar com tudo.
Mas haverá mais? A fúria de todos estava alçando voos. O que ainda restava após a verdade ser exposta? O que mais você está escondendo, Magali? Marcos gritou, sua voz cortante. É como se a sala estivesse a ponto de explodir com os segredos, e todos os olhos estavam agora voltados para ela, esperando mais uma revelação. Silêncio. Uma tensão palpável. O que mais ela podia dizer? Qual era a verdadeira razão por trás de tudo? E, acima de tudo, quem era realmente o culpado? No meio do caos, o relógio parecia ter parado, enquanto cada coração pulsava junto na busca por respostas. O que tudo isso significava para eles? Sabendo que as respostas poderiam mudar tudo novamente, a pergunta pairava no ar. Até onde a verdade estava disposta a levá-los? Marcos estava paralisado, seu olhar fixo em Magali. A multidão ao redor vibrava, com o som dos gritos e das sirenes, mas tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. O terror estampado no rosto de Clara o fez sentir um aperto ainda maior no coração. Ele precisava proteger a filha, precisava entender o que estava acontecendo. O caos se instalava, mas ele não podia deixar que isso os consumisse. Marcos! Magali gritou, seu rosto pálido como a neve. Um arrepio percorreu a sala enquanto todos os olhares se viravam para ela. Eu não sou a única envolvida. Tem uma pessoa muito mais próxima de você, que está por trás disso tudo. O coração de Marcos acelerou, o medo tomando conta dele. Quem? O que você está dizendo? Os olhares confusos à sua volta se transformaram em expressões de expectativa mútua, ecoando sua incerteza. É a Ana. As palavras saíram como um golpe. As reações foram imediatas. Ana, que estava ao lado de Clara, ficou paralisada, os olhos arregalados, a boca aberta em choque. Não, não é verdade! Ela gritou. Mas o tremor em sua voz deixava claro que a dúvida havia plantado suas raízes. Ela foi quem te colocou nesta situação, Marcos. Ela sempre soube da verdade. Magali insistiu. O pânico em seus próprios olhos agora se intensificava. Ela fez um acordo com eles, para te livrar do caminho. Não era só para você ir preso. Era para você desaparecer. As palavras ecoaram pela sala como um trovão. O silêncio se instalou, pesado e sufocante. Clara olhava entre a mãe e o pai, o peito subindo e descendo rapidamente. Mãe, você tá me escondendo coisas? A garotinha perguntou, seus olhos brilhando com lágrimas. Os policiais, ainda se recuperando do choque, se voltaram para a cena com perguntas nas expressões. Marcos, atordoado, começou a juntar as peças enquanto seu coração batia mais rápido. Ana, isso é verdade? Diga que não é. Sua voz tremia, mistura de desespero e indignação. Ele sentia que estava prestes a despencar em um abismo profundo de traição. Marcos, eu fiz isso por você. Ana balança as mãos, a expressão contorcida na luta entre a defensiva e a confissão. Era para te proteger. Eles tinham informações que poderiam te incriminar ainda mais. Proteger? Você me traiu! Ele disparou, a raiva a quase uma tempestade.
A sala pulsava com tensão, enquanto os murmúrios começavam a se espalhar como fogo em palha seca. O olhar de Clara estava fixo, tão pequeno e tão cheio de perguntas que a quebrava ainda mais por dentro. Eu estava com medo. Eu não queria perder você. Eles me ameaçaram, Ana confessa, seus olhos cheios de lágrimas. Mas a dor nas palavras de Marcos não se dilui. E você achou que isso era uma solução? Me deixar amanhã rotulado como criminoso? Uma explosão de gritos explodiu atrás deles. Os homens mascarados começaram a avançar, tomando a sala em um novo tipo de caos. Ninguém se mexa! Gritou um deles, enquanto um deles puxava um botão, e uma série de explosões pequenos ecoaram em torno. As luzes se apagaram. O desespero tomou conta. Todo mundo estava agora em movimento, empurrando-se, tentando escapar das sombras que se aproximavam. Clara! Marcos gritou. Seguiu o grito que parecia atravessar sua garganta enquanto se colocava à frente da filha. Mas em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu do lado oposto. Pare, sou eu. Era uma figura familiar. A esposa de um amigo de Marcos. Respirem, é segura. Mas ninguém parava para entender. As explosões, os gritos, a confusão total. E então a sala voltou a ficar escura. A adrenalina não parava. E a verdade, assim como uma tempestade, se aproximava rapidamente. O que mais estava por vir? E qual seria o impacto das revelações que acabaram de explodir? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Mas o resultado final poderia ser muito mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Ainda com o caos na sala, a escuridão parecia engolir tudo. Marcos estava preso em um turbilhão de emoções e não sabia se sentia mais raiva ou confusão. Quando seus olhos se fixaram em Ana, seu coração disparou. A mulher que sempre amou agora parecia ser a fonte de sua desgraça. Ana, você precisa me dizer a verdade. O que mais está acontecendo? Sua voz vinha baixa, mas a urgência estava lá. Nesse momento, um estrondo ecoou pela sala. As sirenes que antes soavam distantes estavam agora a milímetros do chão. Os homens mascarados se prepararam para o que parecia uma tempestade chocante. Antes que alguém pudesse se mover, um flash de luz atravessou a sala. E então, tudo desabou. A explosão atrás deles fez o chão tremer. O pânico tomou conta. Todos gritavam. Clara se agarrou ao pai, os olhos arregalados de medo. Brana foi derrubada, e Marcos, em um impulso, a puxou de volta, criando uma barreira para sua filha. Fique atrás de mim, ele gritou, tentando manter a calma. Mas antes que pudessem reagir, uma figura emergiu da fumaça e da confusão. Era uma mulher, seus cabelos soltos, vestido rasgado. Marcos não podia acreditar. Júlia, minha irmã? A revelação o atingiu como uma bomba. Marcos, eu sei o que aconteceu. A voz dela era urgente, mas, ao mesmo tempo, emocional. Eles estão usando você. A verdade está muito mais perto do que imagina. Seus olhos estavam cheios de pavor e determinação. O mundo inteiro parecia girar, olhando para Júlia. A mente de Marcos se revirava. Ele mal a conhecia. Ela havia desaparecido sem deixar rastro anos atrás. Você ainda está viva? O que está acontecendo? Eu sou a chave, Marcos. Foi tudo uma armadilha para você e para mim. Eles estão atrás de nós. Júlia avançou para perto, mas a tensão aumentou.
Os homens mascarados começaram a gritar ordens, suas armas brandindo. Não se movam, ou vão se arrepender. Aos poucos, a sala tornou-se um campo de batalha. O caos e os gritos misturavam-se ao cheiro de fumaça densa. Ana, ainda atordoada, levantou-se e se virou para Júlia. Você trabalha com eles, não? O desprezo na voz de Ana era evidente, e o olhar de Júlia se escureceu. Não sou cúmplice. Eu fui sequestrada, Ana. Júlia também estava em pânico, e o clima tornou-se insuportável. Marcos sentiu na garganta. Como tudo estava intrincado. Tudo o que acreditava ser verdade estava desmoronando. Você pode confiar em mim, Marcos. Eles têm planos que vão muito além do que você imagina. Planos? Marcos perguntou, engolindo em seco. Que planos? Suas palavras estavam repletas de insegurança. Mas havia algo ali, uma fagulha de esperança de que tudo pudesse ter uma explicação. As explosões continuaram enquanto eles lutavam para se manter juntos. Clara, aos prantos, olhava para o pai sem entender. Pai, o que está acontecendo? Está tudo bem, meu amor. Ele respondeu, tentando soar confiante. Mas no fundo, ele sabia que a situação estava prestes a piorar. Quando a verdade vier à tona, eles não apenas vão te incriminar, Marcos. Vai envolver nossa família inteira. A voz de Júlia havia se transformado em um lamento. Cada palavra parecia cortar mais fundo. Se não pararmos agora, podemos perder a todos. Um silêncio momentâneo pairou na sala. Marcos olhou para a multidão em volta. As pessoas tremiam. Algumas cobriam os rostos, preocupadas. O medo era palpável. E então a verdade começou a fazer sentido. O que Júlia estava dizendo era muito mais do que ele podia absorver. Se você está dizendo que existe um plano contra a nossa família, quem está por trás disso? Sua voz mal sussurrou, e o que surgiu na mente dele fez seu estômago revirar. Seria Ana um peão nesse jogo? E Júlia? Por que ela havia voltado agora? Precisamos sair daqui, juntos. Estava tudo em risco agora. A realidade do momento pressionava cada um deles. E então, com um movimento rápido, um dos homens mascarados avançou, seu olhar fixo em Júlia. Você não deveria estar aqui, ele gritou. E o medo voltou a tomar conta. Marcos e Ana, ainda em choque, se entreolharam. O que mais haviam escondido? O que mais havia acontecido? Clara segurava o pai com força, o olhar dela tremendo, mas esperançoso. A cena se tornava cada vez mais tensa. Marcos sabia que precisavam agir, mas se havia alguma verdade, era uma que cruzava toda a história deles. Quem era realmente o inimigo? Estava um coração quebrado imóvel, esperando a verdade sempre se esconder em um canto mais obscuro. O que mais você não me contou, Ana? O que mais estava em jogo? E mesmo sob a pressão, a pergunta pairava no ar. Eles conseguirão escapar antes que tudo desmoronasse? Marcos estava paralisado, seu olhar fixo em Magali. A multidão ao redor vibrava com o som dos gritos e das sirenes, mas tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. O terror estampado no rosto de Clara o fez sentir um aperto ainda maior no coração. Ele precisava proteger a filha. Precisava entender o que estava acontecendo.
O caos se instalava, mas ele não podia deixar que isso os consumisse. Marcos! Magali gritou, seu rosto pálido como a neve. Um arrepio percorreu a sala, enquanto todos os olhares se viravam para ela. Eu não sou a única envolvida. Tem uma pessoa muito mais próxima de você, que está por trás disso tudo. O coração de Marcos acelerou, o medo tomando conta dele. Quem? O que você está dizendo? Os olhares confusos à sua volta se transformaram em expressões de expectativa mútua, ecoando sua incerteza. É a Ana. As palavras saíram como um golpe. As reações foram imediatas. Ana, que estava ao lado de Clara, ficou paralisada, os olhos arregalados, a boca aberta em choque. Não é verdade, ela gritou, mas o tremor em sua voz deixava claro que a dúvida havia plantado suas raízes. Ela foi quem te colocou nesta situação, Marcos. Ela sempre soube da verdade. Magali insistiu. O pânico com seus próprios olhos agora se intensificava. Ela fez um acordo com eles para te livrar do caminho. Não era só para você ir preso. Era para você desaparecer. As palavras ecoaram pela sala como um trovão. O silêncio se instalou pesado e sufocante. Clara olhava entre a mãe e o pai, o peito subindo e descendo rapidamente. Mãe, você está me escondendo coisas? A garotinha perguntou, seus olhos brilhando com lágrimas. Os policiais, ainda se recuperando do choque, se voltaram para a cena com perguntas nas expressões. Marcos, atordoado, começou a juntar as peças enquanto seu coração batia mais rápido. Ana, isso é verdade? Diga que não é. Sua voz tremia, mistura de desespero e indignação. Ele sentia que estava prestes a despencar em um abismo profundo de traição. Marcos, eu fiz isso por você. Ana balança as mãos. A expressão contorcida na luta entre a defensiva e a confissão. Era para te proteger. Eles tinham informações que poderiam te incriminar ainda mais. Proteger? Você me traiu. Ele disparou, a raiva quase uma tempestade. A sala pulsava com tensão, enquanto os murmúrios começavam a se espalhar como fogo em palha seca. O olhar de Clara estava fixo, tão pequeno e tão cheio de perguntas que a quebrava ainda mais por dentro. Eu estava com medo. Eu não queria perder você. Eles me ameaçaram. Ana confessa, seus olhos cheios de lágrimas. Mas a dor nas palavras de Marcos não se dilui. E você achou que isso era uma solução? Me deixar amanhã rotulado como criminoso? Uma explosão de gritos explodiu atrás deles. Os homens mascarados começaram a avançar, tomando a sala em um novo tipo de caos. Ninguém se mexa, gritou um deles, enquanto um deles puxava um botão e uma série de explosões pequenos ecoaram em torno. As luzes se apagaram. O desespero tomou conta. Todo mundo estava agora em movimento, empurrando-se, tentando escapar das sombras que se aproximavam. Clara, Marcos gritou, seguiu o grito que parecia atravessar sua garganta enquanto se colocava à frente da filha. Mas em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Uma figura emergiu da fumaça e da confusão. Era uma mulher, seus cabelos soltos, vestido rasgado. Marcos não podia acreditar. Júlia, minha irmã? A revelação o atingiu como uma bomba. Marcos, eu sei o que aconteceu. A voz dela era urgente,
mas ao mesmo tempo emocional. Eles estão usando você. A verdade está muito mais perto do que imagina. Seus olhos estavam cheios de pavor e determinação. O mundo inteiro parecia girar. Olhando para Júlia, a mente de Marcos se revirava. Ele mal a conhecia. Ela havia desaparecido sem deixar rastro anos atrás. Você ainda está viva. O que está acontecendo? Eu sou a chave, Marcos. Foi tudo uma armadilha para você e para mim. Eles estão atrás de nós. Júlia avançou para perto, mas a tensão aumentou. Os homens mascarados começaram a gritar ordens, suas armas brandindo. Não se movam, ou vão se arrepender. Aos poucos, a sala tornou-se um campo de batalha. O caos e os gritos misturavam-se. Ao cheiro de fumaça densa, Ana, ainda atordoada, levantou-se e se virou para Júlia. Você trabalha com eles, não? O desprezo na voz de Ana era evidente, e o olhar de Júlia se escureceu. Não sou cúmplice. Eu fui sequestrada, Ana. Júlia também estava em pânico, e o clima tornou-se insuportável. Marcos sentiu o nó na garganta. Como tudo estava intrincado. Tudo o que acreditava ser verdade estava desmoronando. Você pode confiar em mim, Marcos. Eles têm planos que vão muito além do que você imagina. Planos? Marcos perguntou, engolindo em seco. Que planos? Suas palavras estavam repletas de insegurança, mas havia algo ali, uma fagulha de esperança de que tudo pudesse ter uma explicação. As explosões continuaram, enquanto eles lutavam para se manter juntos. Clara, aos prantos, olhava para o pai sem entender. Pai, o que está acontecendo? Está tudo bem, meu amor, ele respondeu, tentando soar confiante. Mas no fundo, ele sabia que a situação estava prestes a piorar. Quando a verdade vier à tona, eles não apenas vão te incriminar, Marcos. Vai envolver nossa família inteira. A voz de Júlia havia se transformado em um lamento. Cada palavra parecia cortar mais fundo. Se não pararmos agora, podemos perder a todos. Um silêncio momentâneo pairou na sala. Marcos olhou para a multidão em volta. As pessoas tremiam. Algumas cobriam os rostos, preocupadas. O medo era palpável. E então, a verdade começou a fazer sentido. O que Júlia estava dizendo era muito mais do que ele podia absorver. Se você está dizendo que existe um plano contra a nossa família, quem está por trás disso? Sua voz mal sussurrou, e o que surgiu na mente dele fez seu estômago revirar. Seria Ana um peão nesse jogo? E Júlia? Por que ela havia voltado agora? Eu não posso te dizer tudo agora, mas essa cidade não é o que parece. Júlia disse, os olhos reluzindo com desespero. Os mesmos que estão atrás de você também estão atrás de mim, e não vão parar até que tenham o que querem. Mas, então, antes que consigam reagir, um som ensurdecedor ecoa. Uma explosão maior, diferente, reverbera e faz o chão tremer. As paredes tremem e uma parte do teto desaba, coberturas e fumaça caindo por toda parte. A sala se transforma num caos absoluto. Um grito surge entre a multidão. Clara,
No meio do pânico, se solta do abraço do pai. Marcos, com o coração na garganta, grita: Clara! E a cena se torna mais um pesadelo. Ele se move, mas é pisoteado pela multidão desesperada que tenta escapar. E enquanto tenta encontrar a filha, percebe outro detalhe. O irmão de Ana, que todos julgavam estar perdido em um acidente de carro anos atrás, aparece, com um olhar vazio e decidido. Ele se aproxima com uma arma na mão. Desculpe, Marcos, é pelo bem maior. Um tiro. O tempo parece parar e o olhar de Ana, suplicante, revela uma verdade ainda mais chocante. Você não era meu irmão. A revelação dele ecoa, deixando todos em estado de choque. O que isso significa? O que mais está escondido? Marcos sente o mundo desmoronar enquanto a fumaça envolve a cena. O que vai acontecer agora? E quem realmente pode ser confiável? Clara, ele grita novamente, angustiado. A sala é uma nebulosa de desespero, enquanto a verdade se esconde nas sombras e as perguntas continuam a ecoar. Marcos estava paralisado, seu olhar fixo em Ana, ainda se recuperando do choque. O olhar de Clara, cheio de pavor, fazia seu coração pesar. A respiração na sala era pesada e tensa. O caos da multidão ao redor parecia distante quando ele focou na irmã, Júlia, que acabara de chegar. As palavras dela reverberavam na mente dele. Eles estão usando você. Então, com um movimento rápido, Júlia se virou para um ponto no fundo da sala, os olhos dela arregalados, e gritou: Cuidado! O ar ficou pesado e o tempo pareceu parar. Marcos virou a cabeça e viu 3 homens mascarados emergindo das sombras, armas em punho, avançando como predadores atrás de suas presas. O pânico tomou conta e ele se lançou para proteger Clara. O grito dela ecoou em seus ouvidos, mas o som de um tiro rompeu a tensão. Não! A palavra saiu como um lamento de seus lábios, enquanto ele via o corpo de Júlia cair, uma expressão de surpresa congelada no rosto. O tiro não era direcionado a ele, mas a sua irmã. O desespero tomou conta e tudo ao redor escureceu. O chão, sob seus pés, parecia se desmanchar. Júlia! Ele gritou enquanto se precipitou em direção a ela. Ana, agora também horrorizada, gritou: Marcos, pare! Você não pode! Mas ele já estava a poucos passos da irmã, seu coração em frangalhos, o choro de Clara preenchendo a sala. Ele se agachou ao lado de Júlia, que estava pálida e com a respiração cada vez mais fraca. Marcos, você precisa saber, não sou a única. A verdadeira traição vem de mais perto. Suas palavras saíam com dificuldade, e Marcos sentiu o coração apertar. Ele queria entender, mas a dor dele era insuportável naquele momento, e o medo de perder alguém que amava o fez tremer. Quem está por trás disso? Perguntou Marcos, as lágrimas começando a cair. A sala estava cheia de gritos, mas tudo o que ele ouvia era a voz fraca de Júlia. Eles sempre tiveram um plano. Era para você ficar no caminho, e a verdade está em casa, lá. Antes que ele pudesse processar, o homem mascarado que disparou estava agora se aproximando.
a arma levantada, novamente. O terror tomou conta de Marcos. Ele se levantou para encarar o homem, sentindo uma onda de coragem misturada com desespero. Você vai me pagar por isso. Nesse instante, algo mudou. Ana ficou paralisada. Seus olhos se arregalaram e, em um ato desesperado, jogou-se na direção do atirador, gritando: "Não! Ele é meu marido!" O homem hesitou, a expressão dele mudando rapidamente, de ataque para surpresa. "Você está me traindo, Ana." A batalha de emoções na voz de Marcos contrastava com o silêncio que seguiu. O olhar dela, repleto de confusão e medo, o fez sentir um frio na espinha. O homem assegurou, mas a tensão mudou. Então, um estrondo ecoou e o chão tremeu. A parede atrás deles ruiu e Marcos girou totalmente atordoado. Uma figura emergiu da fumaça. Era Ricardo, o homem que havia revelado a traição de Magali. Ele exclamou: "Você não sabe a verdade. O que você realmente é, Marcos. A proteção que sua família sempre quis foi um mentiroso." O golpe foi como um murro. Marcos olhou para Ricardo com desprezo, mas tudo o que ele podia pensar era: "O que você sabe de mim? Você não é quem pensa que é. A razão de tudo isso está dentro de você. E se você não for cuidadoso, pode acabar como sua irmã." As palavras cortaram a atmosfera, e um sussurro de horror percorreu a sala. "Júlia!" gritou Clara, seus olhos extasiados de medo. Então Marcos percebeu que ele era o centro desse jogo mortal. As peças se moviam ao redor dele, e a verdade estava mais distante do que ele podia imaginar. "O que está acontecendo?" O pânico se espalhou na sala, e a tensão estava prestes a explodir novamente. O que mais ele tinha que enfrentar? E o que realmente estava escondido sob a superfície? A revelação pairava no ar, e a pergunta inquietante ficou: até onde a verdade os levaria? O caos era total. Marcos, de joelhos ao lado de Júlia, sentia o mundo desmoronar. O cheiro de fumaça e pólvora invadia suas narinas, enquanto os gritos se misturavam a um som ensurdecedor. Clara, agarrada ao pai, alarmada, mal conseguia entender o que estava acontecendo. A dor de Júlia, com uma expressão de desespero, fazia seu coração apertar. Era uma cena que ele gostaria de apagar da memória. "Marcos, a verdade, eu nunca quis isso", Júlia murmurou, sua voz se tornando mais fraca. A incerteza nos olhos dele era profunda. Enquanto tudo ao redor fervia em tumulto, a única que estava realmente ferida ali, a sua irmã, fazia com que ele se sentisse impotente. E então, como se o destino quisesse, um último golpe, Ana, com um olhar cheio de medo e culpa, avançou em direção ao atirador, gritando: "Pare! Ele é meu marido!" O movimento dela gerou um calafrio na sala. No entanto, Marcos sabia que aquilo era arriscado, mas ele não teve tempo de intervir. O desespero a consumia e a fazia agir sem pensar. A sala estava cheia de agitação e movimentos caóticos. Os homens mascarados voltaram-se para Ana, mas antes que tivessem tempo de reagir, um grupo de policiais entrou, armas em punho. "Aterre ou atiramos", um deles gritou. A multidão estava em frenesi. Era agora ou nunca. As ordens ecoavam, mas Marcos não ouvia. Seus olhos estavam fixos na irmã. "Por favor, Júlia, resista",
O clamor em sua voz transparecia. O desespero. Com o último suspiro, Júlia sussurrou. A verdade é que eu sempre estive aqui. Você só precisa acreditar em você. Uma lágrima desceu pelo rosto dela e Marcos sentiu um nó na garganta. Os policiais, percebendo a situação, cercaram o atirador e a cena tornou-se um desfile de tiros, gritos e movimentos rápidos. O tempo parecia se arrastar. O coração de Marcos batia descompassado, mas no fundo, uma vontade de vencer crescia. Ele precisava ser forte por Clara. Ele precisava. Com um movimento rápido, ele empurrou Clara para o lado, protegendo-a de uma explosão que se aproximava. O lugar estava virando um inferno. Sussurros de medo preencheram a sala, enquanto as peças da verdade começavam a se encaixar. Ana, com a cabeça baixa, parecia quebrada. Maria, uma amiga de longa data, estava ao lado, a mão tremendo ao mostrar um telefone. Marcos, veja isso. Era uma gravação. A voz de Ricardo e a confissão de um plano maligno, revelando mentiras e traições. Era verdade, tudo isso era um plano. A incredulidade tomou conta de Marcos, e uma raiva incandescente began a ferver dentro dele. Ricardo, o que você fez? Marcos gritou, a indignação ecoando pelo ar. As palavras dele poderiam ter sido um tirano, mas a liberdade estava ali, à sua porta. Clara, a pequena, olhou para o pai, seus olhos cheios de esperança e fé. Pai, nós podemos vencer, não é verdade? O que poderia ser um abismo de dor transformou-se em uma luz. Com determinação, Marcos se levantou. O cenário estava no auge do caos, mas, naquele momento, ele finalmente sentiu uma faísca de esperança. Não vamos deixar que isso nos vença. Juntos, vamos acabar com tudo isso. Ele olhou para Ana e Júlia, segurando as mãos das duas firmemente. As últimas balas ecoavam, os gritos diminuíam, e um a um os homens mascarados foram contidos. Clara se juntou ao pai. Sua força vital era inspiradora. Eles eram uma família, e havia um poder ardente no amor que compartilhavam. Quando tudo finalmente se acalmou, Marcos olhou para a cidade. Era um novo dia, e o passado, com todas suas sombras, havia se dissipado. Vamos nos recuperar, certo? Perguntar-lhe a Ana, que assentiu, o olhar agora limpo e cheio de determinação. Contudo, nas sombras, uma risada fria ecoou. Isso não acabou, Marcos. As verdadeiras peças ainda estão em movimento. Era Ricardo, desaparecendo na névoa, mas seu aviso pairava no ar. E com isso, a história deles não terminava aqui. Não se esqueçam de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e me ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte da nossa comunidade e juntos vamos desvendar mais mistérios. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.